Bom, boa noite a todos. Sejam todos, como o Vinícius já disse, muito bem-vindos. É um orgulho para nós da indústria local poder ter um espaço para poder receber informação, receber conhecimento, receber histórias de sucesso. Hoje a gente vai ter a oportunidade de estar assistindo qual é a história do Isopor, a família, né? A família tem muito sucesso. Parabéns. O CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Jundiaí, reúne 11 cidades, nossa regional é 11 cidades em torno. O CIESP, vou falar que é o melhor estruturado, porque aí fica chato, mas nós já estamos fazendo uma reforma desse prédio. Mas é o CIESP que tem mais associados do interior de São Paulo, perdendo apenas para uma comunidade da Zona Sul de São Paulo. No interior nós fomos os maiores CIESPs do interior. E o CIESP existe exatamente para isso, poder, no local, o porto seguro, onde o industrial possa se chegar, trazer suas preocupações, suas ambições. As nossas defesas são, tanto na ordem jurídica, mandado de segurança, TESM, serviços, eles, cursos, palestras, prestação de certificado digital, um monte de serviço que o CIESP faz para os nossos associados. E eu acho que um dos mais legais, eu estou aqui há mais de 25 anos, fazendo parte dessa estrutura, o senhor estava junto comigo também, né? E antes de ter esse local aqui, eu ligado JJ pequeno, posto de cinema também. E a gente conseguiu transformar o CIESP numa entidade de renome, de peso e respeito na cidade e nas cidades onde a gente se faz parte. Mas tudo nasceu pelo grupo de jovens, nós chamamos na época de grupo de jovens empresários, agora é grupo de jovens empreendedores. Nasceu da sementinha que hoje você carrega na mão aí, que eu gostaria que todos os que não fazem parte gostariam de se aglutinar, venham a fazer parte das reuniões daqui, os membros se apresentando. A gente tem, no grupo de jovens empreendedores, a gente faz muito do que a gente está fazendo hoje, trazer informação para as indústrias de renome nacional, né? Coisas de sucesso, cursos, rodadas de negócio. Então, se quem tiver mais interesse, fala com o Vinícius, com o Arroz, com os meninos aqui. Na prática, eu queria mais uma vez aqui agradecer, Marcelo Espaço, o respaldo que você dá para o núcleo. Você é um grande entusiasta e você nos inspira muito. Mas, mais do que nunca, te agradecer, Wilson, porque nós tivemos a oportunidade de estar junto numa ocasião lá na Prefeitura de São Paulo, quando você era o secretário de desestatização, estava junto com o seu filho, Vinícius Gotti, e a gente vê que o trabalho que ele desempenhava na secretaria com a equipe que eu pude conhecer era um trabalho das pessoas que tinham brilho nos olhos. Então, conforme ele passava nos setores e explicava, você vê que ele fazia as coisas assim com muito entusiasmo, com quem realmente acredita naquilo que está fazendo e vê com muito propósito. Isso foi muito inspirador, pelo menos para mim foi muito marcante. Então eu queria te agradecer pela tua presença, por você ter vindo aqui dividir um pouco da tua história conosco. Eu espero que vocês aproveitem esse momento, que vocês divulguem, participem conosco aqui no núcleo das atividades do CIESP e que você também seja sempre muito bem-vindo em Jundiaí e volte sempre. Tem aqui um pequeno resumo do que é a trajetória, mas eu não vou nem falar. Eu vou só dizer o seguinte, que aqui está um grande empreendedor, uma pessoa que vai contar a trajetória dela aqui para nós. Não se limitou a construir um negócio, ele não se limitou simplesmente a ter sucesso e depois ficar numa posição confortável. Ele partilhou aqui para a gente antes de começar que o que motiva ele hoje é ter impacto social, ou seja, fazer a diferença na vida das pessoas. E é isso que ele vem trazer um pouquinho aqui para nós hoje. Legal? Então, vou deixar vocês com o Wilson Pote. Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença de todos aqui. Queria agradecer aqui novamente o convite do Marcelo. Agradecer a presença do Aloysio aqui, representando o prefeito, do Danilo, também da Casa do Consultor, do Vinícius
Ribas, que fala aqui com a gente, o Tiago, gerente regional do Sebrae, e da Sueli aqui, em nome deles, cumprimentar todos os presentes. Eu vim aqui para convidar para contar uma história aqui para vocês, que faz... Tranquilo. Vou interromper aqui, só por conta de um recado. No SESI, aqui na frente do CIESP, ele vai fechar. Então tem 2 veículos que pararam lá e precisam se retirar. É um HB20, placa 3434, e um Jetta, placa 8924. Por favor, procure lá o SESI, porque ele vai fechar lá, tá bom? Gente, eu vou contar um pouco da minha história de vida aqui e deixar algumas coisas que eu acho que na minha vida fizeram bastante diferença, que pode ajudá-los ou inspirá-los de alguma maneira. Eu sou engenheiro, eletricista, tenho 61 anos, estamos casados, tenho 4 filhos e agora 2 netinhos, 2 menininhos aqui em Rio Preto, e tenho uma trajetória de sair da roça e vivi até os 11 anos de idade numa casa, vou mostrar aqui para vocês, uma casa sem energia elétrica. Tive uma infância muito simples, muito... Opa! Vamos experimentar esse, é o melhor. Tive uma infância bastante simples, meu pai descendente de alemães, muito rigoroso, disciplinado, régua sempre alta, e minha mãe descendente de espanhóis, tem uma mistura boa. Vivemos numa casa simples. Quando eu falo sem energia elétrica, é sem televisão, sem geladeira, sem luz, porque a gente realmente era muito pobre. Meu pai e minha mãe tocavam 14 mil pés de café, e eu e meu irmão estudamos na roça, numa escola rural. Caminhávamos todo dia 4 quilômetros para ir, 4 para voltar, mas tudo deu muito errado. Meu pai esperou o preço do café melhorar de um ano para o outro, e como não melhorou, ele fala que se tivesse dado certo, o plano dele era comprar um cavalo, uma égua para que eu fizesse um ginásio na cidade, em Oswaldo Cruz. Eu nasci na zona rural de Oswaldo Cruz, ali depois de Tupã, oeste do estado de São Paulo. Mas como deu tudo errado, nós mudamos para Rinópolis, uma pequena cidade do lado, perto de Tupã, onde eu passei a minha adolescência, trabalhando a partir dos 12 anos, empreendendo, procurando um jeito de ganhar dinheiro. Eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe que nunca diziam que era impossível ter a bicicleta que eu queria. Eles não tinham dinheiro, mas eles falavam, vamos ver como é que você faz para ganhar o dinheiro. E esse gostinho de ganhar dinheiro por conta própria na adolescência, que eu acho que é uma coisa que está faltando muito hoje para os jovens, educação empreendedora, inspiracional. A pessoa se forma hoje muito bem em muitas coisas, mas às vezes não sabe fazer negócio. Foi uma coisa que intuitivamente meu pai e minha mãe me empurraram para o empreendedorismo. Ganhar dinheiro por conta própria nessa idade entra na veia, e aí eu sempre pensava que eu ia ter meu negócio próprio. Tive vários negócios, errei várias vezes, nunca fali feio, mas andei de lado várias vezes. Então essa é a história que eu vou contar para vocês, até construir uma empresa que virou líder de mercado na América Latina, vender na Bolsa de Valores de Londres em 2012 e depois me dedicar ao impacto social. Inclusão social hoje é o nome do jogo, e eu tenho um compromisso com a Endeavor, que é a ONG que me apoiou, vou falar um pouquinho dela, e com o próprio Sebrae. Eu sou uma pessoa muito grata ao Sebrae. Me ajudou muito, sou engenheiro eletricista e não sabia algumas coisas de gestão. Meus funcionários também fizeram muitos cursos do Sebrae, Pretec, outras coisas, e hoje eu tenho a honra de estar superintendente do Sebrae no estado de São Paulo. Mas eu, antes de falar aqui, contar a história para vocês, eu tenho um filminho de 3 minutos que a Endeavor fez, que resume um pouquinho dessa história. Para começar, queria pedir para colocar esse filme, em seguida eu vou mostrar umas fotos da minha trajetória e contar aqui a história de vida. Se puder colocar então o filminho aí que eu gravei para a Endeavor, pediria atenção para vocês, é bem rapidinho.
A pior coisa não é quebrar. O negócio quebra, constrói e começa de novo. A pior coisa é aceitar andar de lado a vida inteira. E eu morei até os 11 anos de idade numa pequena propriedade rural, na cidade de Oswaldo Cruz, no oeste do estado de São Paulo, numa casa de tábua, muito simples, e por ironia, uma casa que não tinha luz elétrica. Imagine você que meu pai tem 3º ano primário, minha mãe só o 1º grau, né? Moraram sempre na roça, mas eles nunca diziam que era impossível comprar uma bicicleta, impossível comprar aquela roupa que a gente queria. Meu pai falava, olha, vamos ver o que você pode fazer para ganhar esse dinheiro. E essa fase da vida fez uma grande diferença para mim, com vontade de sempre trabalhar por conta própria e de empreender. E eu fui um engenheiro trainee aqui em São Paulo, né? Ali perto da rodovia Anhanguera. Eu fiquei lá por 2 anos, sendo treinado para substituir uma pessoa que estava para se aposentar, que estava há 36 anos naquela fábrica. E ele também aproveitava para desabafar comigo as frustrações da vida dele. Tudo que ele poderia ter sido na vida, tudo que ele teve vontade de montar, ele montou e alguém fez. Eu pensei, eu não vou ficar aqui, substituir uma pessoa que estava bastante frustrada, né? Eu fiz isso, foi meio aventurado o negócio, uns 26 anos mais ou menos. E um detalhe marcante que eu não vou esquecer nunca mais, foi um telegrama que eu recebi nesse dia em que eu pedi demissão. Veio o guarda da portaria da fábrica com um telegrama na mão, porque quando chega um telegrama deve ser uma coisa urgente. E ele foi me entregar lá na sala minha de trabalho, eu recebi aquilo, tomei um susto, abri o telegrama e olhei aquilo, rapaz, uma hora que eu estava tão inseguro, né, de partir para empreender, uma mensagem de 3 linhas, assim, assinada pelo meu pai, parabéns, você vai dar certo. E eu comecei a chorar. E o detalhe é que chegou o meu supervisor. Era justamente aquele supervisor que, além de me treinar, ele sempre contava tudo que ele queria ter sido na vida e não conseguiu ser porque ele preferiu a segurança ali do trabalho. Aí eu entreguei o telegrama para ele, ele também ficou muito emocionado. O apoio daquele momento foi espetacular. E eu montei uma empresa de instalações elétricas. E em paralelo com ela, eu tentei outros negócios. Tive uma loja de material elétrico e hidráulico ali na Bela Vista, não deu certo, não consegui vender para ninguém. Eu tive uma transportadora na Vila Maria também que não rodou muito tempo. Eu tive um sítio grande até de produção de manga árvore. Achei que ia ficar rico com aquilo, cara. Eu tive aproximadamente 5 empresas na minha vida entre os 26 e os 40 anos. Eu nunca quebrei feio, mas eu andava de lado. E foi assim, depois dessas aventuras todas aí, que eu tive a ideia da Poit Energia. Posso também que frisar bastante esse ponto. Eu tinha 40 anos, em 1998. Hoje a molecada está com pressa, né? Com 30 anos, um pouquinho mais, o cara já está desesperado, que não acertou na veia ainda, que não ficou rico, que não está dando certo. Eu falo, calma aí, né? Tem que ser perseverante, tem que tentar de novo, aprendendo sempre com os erros do passado. A empresa cresceu bastante, mais do que eu havia sonhado. Acabei vendendo a empresa para o líder mundial do setor. Foi muito aprendizado para chegar até esse ponto da noite de fazer o negócio. Que empreender dá muito trabalho. Não é uma coisa glamourosa, é uma coisa difícil, de se trabalhar muito, de ter muito desacordado, passar muitos momentos difíceis, mas quando dá certo, você não faz ideia de como ele pode transformar a sua vida e te trazer uma coisa muito maior que dinheiro, que é o prazer de realizar, de criar empregos, de mudar a vida de famílias. Esse prazer não dá para contar, precisa experimentar. Se puder deixar a apresentação, obrigado. Bom, gente, vou resumir aí. Tive essa infância muito simples, foi muito feliz também, porque você morar com o irmão, o pai, a mãe numa casa assim, você conversa muito. De noite a gente conversava muito. A gente sentava no terreirão de secar café, fazia uma coisa que hoje as famílias fazem pouco. A gente conversava até na soma ali, depois da janta, dormia cedo, mas hoje em dia a gente manda o WhatsApp até dentro de casa, né, as coisas, e
esse tipo, que faltava de dinheiro, sobrava de valores, de princípios e de histórias que meu pai contava. E a gente foi muito feliz ali, meu pai e minha mãe disse que chorava escondido e tal, daquela tristeza ali para ela, mas eu e meu irmão fomos criados que nem passarinho fora da gaiola, e ia na escola, no sítio, voltava, procurava meu pai e minha mãe na roça. Então foi uma infância boa. E depois, mudando para Rinópolis, começamos do zero. Todo mundo virou empreendedor. Meu pai tinha uma máquina de benefício de arroz, vendia arroz, feijão e gás, botijão de gás. Eu e meu irmão usávamos bicicleta depois para entregar nas casas das pessoas. Minha mãe cabeleireira e costureira. Minha mãe foi uma guerreira, trabalhava no fundo de casa, no quartinho. E eu e meu irmão fomos trabalhar. 12 anos, fomos para a rua, vender sorvete, fazer uma série de coisas que hoje em dia, às vezes, a gente acha que não pode fazer. Mas fez muita diferença. Essa é a casa que eu nasci, tirando uma foto não faz muito tempo. Imagina essa casa aí, mas com o banheiro bem longe, está meio abandonadona. Meu pai vendeu esse sítio, né, nos anos 70, começo dos anos 70. Mas foi aí que eu passei, então, a infância. Imagina a probabilidade de alguém sair aí do mato e atravessar o deserto todo, conseguir montar alguma coisa. Então, a gente, como eu disse para vocês, o plano do meu pai era que eu fizesse um ginásio, pelo menos na cidade. Aqui uma foto dos tempos meus de começar a empreender em Rinópolis, eu tinha bastante cabelo e juntar dinheiro aí dia de sábado, sorveteria Delícia, chamava a sorveteria lá em frente ao jardim, e então foi uma fase já de começar a empreender. E aí, eu contei para vocês, eu me formei com 17 anos, eu ia muito bem na escola. Teve também um momento importante de decisão em casa. Meu pai queria que eu continuasse lá na roça, continuasse lá no comércio, ajudar, na força de trabalho. E a minha mãe, convencida de que meu pai também era muito bravo, rigoroso. Meu pai tinha um ditado assim, caipirão, que vale até hoje, né? Só que é complicado a gente aplicar. Meu pai falava assim: pai bom, filho ruim. Pai ruim, filho bom. Eu estava criando meus filhos aí, agora ele falava para mim: rapaz, você é muito bonzinho, esses moleques não vai dar certo não. E vocês sabem, quem tem filho sabe como é o dilema da gente viver a disciplina e o que a gente pode dar. Mas meu pai era régua alta, bravão pra caramba. E a minha mãe, vendo que eu queria muito estudar, que eu ia muito bem na escola, enfrentou meu pai com essa decisão. Eu ia fazer uma faculdade em Tupã, talvez também teria dado certo, mas pegou um trem lá na estação de Paraponga, até contando aqui agora há pouco para vocês, que ainda tinha o trem, que era o mais barato lá daquela região para cá. O trem até a Estação da Luz, minha mãe veio sozinha comigo. Fomos lá para Santo André, no Parque de Capoava, onde morava minha avó, a mãe da minha mãe. E eu fiquei um ano dormindo lá no sofá da sala e fiz cursinho. Minha mãe foi no cursinho comigo. Imagina uma pessoa bem da roça, batalhar por uma bolsa de estudo, conseguiu que eu fizesse cursinho e entrasse na FEI, fiz engenharia elétrica em São Bernardo do Campo. Morei numa república, 5 anos, com amigos também do interior, e durante a faculdade, morando na república, eu também fazia meus bicos, também empreendia. Trabalhei no ângulo latino, na Rua Tamandaré, corrigindo provas, era o tempo do começo do vestibular escrito. Trabalhei há 3 anos lá, os sábados e domingos, corrigindo. Me especializava numa questão de física ou de história, por isso peçam sempre correção de prova. Vocês nunca sabem que a molecada lá é uma linha de montagem de corrigir prova. E trabalhei já fazendo uma série de coisas. Quando eu terminei, eu fui efetivado na Refinações de Milho Brasil, mas sempre com a vontade de, como engenheiro eletricista mesmo, ter um negócio próprio. Pedi demissão com 26 anos, o Vinícius já tinha nascido, então foi uma decisão difícil, uma parte da família contra. Imagina você bem empregado numa multinacional, falando que a pior coisa que pode acontecer para um cara que quer empreender é um bom emprego. Quanto melhor ele vai ficando, a balança vai piorando. Piorando não, vai aumentando os benefícios, motorista, curso no exterior, não sei o quê.
professora de inglês particular, e o cara fica doido de pular no trapézio, no trampolim, né, que tem no circo, né? Você tem que soltar o negócio pular no outro, e é o trapézio mesmo. E isso fica difícil. Eu pulei com 26 anos, também não foi fácil. Tem a história do telegrama do meu pai, que eu tenho guardado até hoje, tem cópia dele nesse meu livro. Meu pai, apesar de bravão, ele incentivou depois, foi um modelo para mim, assim, eu queria sempre provar para meu pai que eu ia dar certo, empreendendo. Fui engenheiro eletricista, então, de instalações elétricas, fiz uma empresa que, mas em paralelo com ela eu ia tentando outras coisas, estava sempre tentando uma outra coisa que tivesse mais escala. Então eu tive a transportadora, tive a loja, que eu não consegui vender para ninguém, tive que vender prateleira para um, estoque para outro, foi ruim a experiência, mas eu fui aprendendo com isso. A minha história é uma história de muitas tentativas, com a transportadora, e depois, como todo caipira gosta, né, comprei um sítio lá na minha cidade, né? Eu tinha dinheiro, comprei um sítio de manga, tinha 400 pés de manga Adem. Quando eu fiz as contas de quantas toneladas de manga dava aquilo por ano, e vi o preço lá em São Paulo no supermercado, falei, pronto, agora vai dar certo esse negócio. Só que depois eu descobri que a manga no supermercado aqui, se custa R$5 o quilo, lá na roça é 17 centavos, 20 centavos. Foi uma batalha, foi uma alegria quando eu comprei esse sítio, e duas quando eu vendi. Eu vendi quando eu encontrei essa ideia. Eu gosto de contar isso porque a gente hoje falo muito com jovens que estão procurando um negócio. Eu comecei a Poit Energia, eu fui mal atendido. Eu fui, como muitos de vocês são mal atendidos, às vezes você fala, pô, eu faço isso melhor que esse cara, vou montar um negócio para fazer isso. Eu fui encarregado de montar um show em São Bernardo do Campo, de uma banda que quem é da minha idade lembra, talvez alguém vai lembrar, estava fazendo um sucesso danado, chamado W. Tinha uma música boa, uma música, né, que ficou muito forte. E eu montei o palco lá no quilômetro 28 da Anchieta, com os donos do Ilha de Cap, e eu era engenheiro eletricista do show. E aí eles falaram, pô, já que você montou aí, vai ficar aí, contrata um caminhão com gerador silencioso para ficar atrás do palco. Não era tão comum como hoje. Se acabar a luz, a gente não passa vergonha e está no contrato. E eu fui contratar um gerador. Foi difícil, foi caro, não era tão comum como hoje, era feio, pingava óleo. E o cara me alugou só commodity, me alugou um gerador. Cara, não acabou a luz, não precisou, só que eu botei os cabos, coloquei eletricista, deixei diesel em reserva, e aquilo caríssimo, difícil de achar, naquela época, 97, 98. Falei, rapaz, eu faço isso muito melhor que esse cara. Se eu alugasse gerador, eu iria alugar com valor agregado, com cabo, com eletricista, eu ia agregar valor nessa commodity. Quando essa ideia já estava quase esfriando, porque vocês sabem o que eu estou falando aqui, vocês têm muitas ideias, mas às vezes a gente vai contar para alguém, não falta cara no boteco, na faculdade, ou no almoço de domingo, todo mundo tem um tio aqui que sabe tudo o que devia ser feito, se ele tivesse feito alguma coisa, e a gente fala que não vai dar certo, e que já tem um monte de gente que faz aquilo. E aí, então, no Sebrae, na Endeavor, a gente tem uma frase boa, que a gente fala que a diferença do empreendedor e de um louco é que o empreendedor convence os outros da sua loucura. Quantos vocês não conhecem aí, faltou uma dica assim para ele convencer alguém, né? O outro fica pulando de galho em galho, às vezes falta um pouco mais para vender a ideia. E quando eu estava quase esfriando, eu fui no salão do automóvel, meu filho tinha 11, 12 anos, e andando lá pelo salão tinha esse caminhão que ia em oferta, leasing em dólar, tinha tudo para dar errado no negócio no começo, 5 mil de entrada e 24 de mil, não lembro até hoje quando foi esse caminhão não era fabricado no Brasil, e comprei no impulso ali, fiz uma ficha do banco, depois me ligaram, eu tinha dura chegar em casa e falar, agora eu comprei um caminhão, porque eu estava sempre tentando alguma coisa. Comprei esse caminhão, botei o gerador em cima, também afiado, comprei esse gerador motor Iveco. Esse caminhão de gerador é meu até hoje, está guardado aqui em Atibaia, novinho. Esse é o número 1. O presidente da Kia me ouviu um dia dando essa palestra, ele levou o caminhão lá para a fábrica, fez um rebuild dele a inteiraço.
Eu comprei esse caminhão como um side business. Eu continuava como engenheiro, mas alugava para shows e eventos. Passei fax, época do fax, para todo mundo que fazia show. Eu mirei só em shows, mas acabei acertando um monte de coisa e dando muita sorte na vida. Precisa trabalhar muito, mas precisa ter sorte. Só que eu gosto de dizer que sorte, depois que dá tudo certo, todo mundo fala que você é rabudo, deu tudo certo, foi muita sorte, mas ninguém sabe o que você passa para ter sorte. Sorte é o encontro da oportunidade com o cara preparado com vontade. Tem que estar com vontade também, tem que estar aqui de noite num evento como esse, tem que escutar história, tem que se inspirar. Os outros que às vezes estão em casa não têm menos sorte, depois eu vou dizer que vocês têm mais sorte. Vocês se reúnem aqui e vêm aqui sempre. E aí eu dei muita sorte, porque eu estava pensando só em alugar para shows e comecei a alugar. Um dia a Globo viu esse gerador aí lá no Ibirapuera, alugado no Pão de Açúcar, num show que chamava Pão Music. E falou, ligou para mim, meu telefone ali grandão. Não era 0800 ainda na época. Falou, ó, você tem mais desse, eu preciso para a Fórmula 1. Justamente a Fórmula 1 daquele ano. E aí eu falei, eu não tinha, eu tinha esse, mas aluguei, eles gostaram muito, porque o meu caminhão era branco, limpinho, diferente dos outros, junto com o eletricista, com o carro, porque eu era eletricista, engenheiro. E aí eu vendi aquele sítio, comprei mais geradores, comecei a fazer Big Brother, comecei a fazer novela, e toda novela que tem cena no meio do mato, Pantanal, fiz aquela minissérie Alto da Compadecida. Aí eles começaram a gostar do meu serviço. E eu comecei a fazer coisas para ele, mas veio outras sortes. Comecei a fazer muitos shows, mas aí veio também privatização de telecom no Brasil. Torre de celular para tudo quanto é lugar, da Nextel, lembra? Da TESA, aqui no interior, da BCP, era Ericsson, Nokia, e todo mundo montava a torre de celular nessas beiras de estrada, mas não tinha luz. E aí eles me ligavam, falavam que ia alugar só por 2 ou 3 meses, mas o temporário, num país em desenvolvimento, o temporário dura muito. E aí eu comecei a comprar gerador afiado, fazer uma engenharia financeira e alugar para esses caras com serviço agregado. Eu não alugava só o gerador, eu alugava disponibilidade. Também tem uma coisa que deu sorte, eu fui em Los Angeles numa feira, ver como é que era uma feira de alugar coisa para cinema, porque afinal de contas eu estava empolgado com a Globo. E aí eu vi que se fazia lá e eu voltei com um novo discurso. Eu não era uma empresa de aluguel de geradores, eu virei uma empresa de aluguel temporário de infraestrutura de energia elétrica. Mudou bem o negócio. E aí eu alugava para torre de celular, aí veio o bug do milênio, outra sorte. Quem é da minha época aí lembra que no ano 2000 ia acabar o mundo, certo? Por vários motivos. Um deles é que os computadores não estavam prontos para virar de 99 para 00 e acabar a luz. E aí eu vendi aquele sítio, comprei um monte de gerador e aluguei tudo para usar na virada do ano. Que ninguém sabia o que ia acontecer à meia-noite do ano 2000. Como vocês sabem, o mundo não acabou e os geradores estavam alugados muito caro por uns 3 meses durante o fim do mundo, aí, até março. Alguns devolveram, alguns brigaram por causa do preço, aí está no meio bancos, Serasa, Bolsa de Valores, todo mundo que se prevenir não tinha gerador disponível. Isso me projetou muito, mas no ano seguinte, 2001, veio o apagão do governo Fernando Henrique. E aí eu fui para aquele programa Pequenas Empresas, apareci no Jornal da Globo como um cara que tinha uma empresa que estava com tudo alugado, e que alguém sempre ganha na crise, gente. Perguntaram agora há pouco aí fora como é que é na crise, como é que é hoje para empreender. Sempre tem oportunidade. É na crise, às vezes, o cliente quer trocar de fornecedor, quer pegar um fornecedor diferente, e você pode ser um fornecedor que aparece com valor agregado, uma coisa diferente. E eu também ganhei a mídia e ganhei alguns prêmios. Como um deles foi ser selecionado pela revista Você S.A., na época, eu ganhei um prêmio da Endeavor. Entrei para um programa de seleção e acabava de montar no Brasil uma ONG chamada Endeavor. Quem montou foi o Jorge Paulo Lema, o Beto Sicupira, o Marcel, para apoiar empreendedores caipiras que pagavam imposto e que poderiam ficar grandes. Eles apostaram no meu negócio. Não me deram dinheiro, mas me davam conselhos.
arrumaram o Salim Matar para ser um padrinho meu, porque ele tinha uma locadora de carro, tinha uma locadora de gerador. Nossos negócios, ele me ajudou muito a montar, deixar de ser engenheiro eletricista e passar a ser um engenheiro financeiro. Eu tinha que ter dívida. O meu pai, eu gostava de dizer que eu não tinha dívida nenhuma, sede própria, e depois eu descobri que assim eu não crescia. Sem fazer um pouco de dívida e entender a engenharia financeira, o negócio não crescia. A Endeavor me projetou muito, e eu sou muito grato. Hoje eu estou no conselho da Endeavor, sou um case que fiz um feedback, dou palestras e cuido do endowment, inclusive da Endeavor no Brasil. E apareceu o Sebrae também. A empresa começou a crescer, e aí, como eu disse, eu tive gerentes que fizeram MPTEC, eu nunca fiz, mas eu fiz outros cursos do Sebrae, eu sou muito grato e hoje estou muito honrado de estar aqui. Essa empresa cresceu muito, sonho grande, de dar o mesmo trabalho que sonhar pequeno, isso eu aprendi com eles. Se você estiver pensando em fazer um negócio, você vai acabar descobrindo ao longo da vida que o negócio dá tudo o mesmo trabalho. Sabe? 20 carrinhos de pipoca dá tanto trabalho como às vezes 20 lojas, como 20... às vezes dá até menos trabalho quando o negócio tem escala. Então, se você estiver sonhando com o seu negócio ou com o outro, sonha grande. E eu achava que já estava sonhando grande, já estava contente com o caipira. Mas eles falavam, cara, esse negócio seu vai para a bolsa. Não vende, porque já começaram a me assediar naquela época. Aqui, quando eu já tinha geradores maiores, show lá na praia de Copacabana, famoso, alugando para navios, que descobri também o mercado de navegação, aqui no AMB, que por ironia depois eu vinha a ser o presidente, quando eu entrei para o governo, e agora colocamos a venda, né, o AMB. Aqui em indústrias do Nordeste, toda indústria quando faz uma parada, como os senhores sabem, precisa alugar os geradores para fazer a manutenção da cabine primária. E aí, gente, eu fui muito assediado para vender a empresa, quase vendi várias vezes, cheguei a vender, mas porque o Lula foi primeiro nas pesquisas, ou porque a Argentina não sei o quê, o dólar passava de 3, ou passava não sei o que, eles desistiam, eu ficava triste, eu achava que toda vez que ia namorar eu já ia casar. Depois eu descobri que cada negociação eu aprendi alguma coisa, a due diligence, a auditoria, montei conselho, aprendi a delegar, tirar a barriga do balcão, praticar o desapego e mostrar para os gringos que a empresa tinha o meu nome, eu era o fundador, mas ela funcionava sem o Wilson lá. E quando chegou em 2008, eu esgotei minha capacidade de me endividar, eu vendi 1/3 para um fundo de investimento, botei todo o dinheiro na empresa, nada do meu bolso, e aí veio a crise de 2009. Com esse dinheiro eu comprei alguns concorrentes e consolidei uma presença no Brasil todo, na Argentina, no Chile. Eu fui convidado pela Ericsson, vem para cá, para fazer e alugava gerador na Patagônia, nos Andes, na Codelco, lá nas mineradoras, aqui no Brasil, em Minas Gerais, na Amazônia, toda a margem esquerda do Rio Amazonas, sistema isolado. Entramos em vários outros mercados, abri filial em Recife, no Rio, em Brasília, Mato Grosso, e precisei aprender outro jogo, deixar de ser um engenheiro, deixar de ser um administrador de um negócio pequeno para gerenciar pessoas e contratar pessoas melhores do que eu. Porque às vezes rola um ciúme aí, né? Tem muito empresário que confunde propriedade com gestão. Só porque ele é o proprietário, ele acha que ele tem que ser, a família tem que ser o gestor. Às vezes dá tudo certo, mas às vezes não é assim. E aprender isso foi difícil para mim, como fundador, praticar o desapego e fazer esse lance. E aí, para encurtar a história, depois de muito assédio, em 2011, o Brasil foi definido como sede da Copa do Mundo de 2014 e sede das Olimpíadas. Tudo foi decidido naquele ano. E eu tinha filial em todas as cidades onde ia ter jogo. E aí veio todo mundo para cima de mim e uma empresa que é o líder mundial em aluguel de energia, que chama Greco, está na Bolsa de Londres. Já tinha tentado me comprar algumas vezes, não tinha dado certo. Só que aí eu achei que era a hora certa de eu sair do negócio. Era um negócio de capital intensivo, eu precisava de muito dinheiro para ficar aumentando o endividamento. E aí eu contratei um banco, advogados. Em 2011 fiz um bid internacional, fui aos Estados Unidos, e o Vinícius, meu filho, que hoje eu sou mais conhecido como pai do Vinícius. O Vinícius tinha terminado a GV, foi para o conselho da Poit, fazia as atas, conselho, falava inglês bem,
me ajudou em tudo isso aí. Fomos a Londres fazer alguns roadshows, aos Estados Unidos, com fundos de investimento, e eu acabei vendendo a empresa no finalzinho de 2011, e o negócio foi anunciado dia 26 de março de 2012. Vocês podem, como eu vendi na Bolsa em Londres, uma empresa SA, e ele tinha que ser divulgado, inclusive com valores, com tudo. Imagina que essa madrugada, então, essa noite eu não dormi, depois de meses com advogados, com due diligence, com um monte de coisa, deu certo. Dia 26 de março de 2012, 4 horas da manhã, eu estava acordado, junto com o Vinícius, para salvar todas as que eles iam anunciar na Bolsa em Londres. Por causa do fuso horário, eu levantei já de madrugada, já não tinha dormido mesmo, para printar todas as telas de sites de negócio de grandes jornais do mundo que iam anunciar que a Greco tinha comprado o líder da América Latina na política. E algumas dessas telas de computadores, jamais tinha imaginado ver, ou jornais, eu tenho aqui para mostrar para vocês. Então aí, agências de notícias, Wall Street Journal, a revista Veja, os sites todos, né? Informes do Valor Econômico, do Citibank, JP Morgan, um negócio que marcou e que eu guardo bastante, salvei todas essas telas aí. Vendi da empresa, vendi 100% da empresa, fiquei no conselho junto com o Vinícius só o ano de 2012 e contei em casa, tinha 54 para 55 anos, contei que a vida ia ser sossegada, tranquila, fiz um curso de vinhos na ABS lá, minha esposa virou sommelier também, a gente gosta, a vida tem sido boa, tem sido ruim, não muito pelo contrário, mas não foi aquela tranquilidade, que todo mundo precisa de um propósito de vida, ninguém pode parar, gente. O meu pai, o dia que parou, ficou doente, sabe, não pode parar. Você precisa estar sempre motivado por alguma coisa. E eu estava entrei em vários conselhos, inclusive eu vi aqui o Paulo Scaff, né, tão querido na casa, e meu amigo também. E fui conselheiro do Paulinho Scaff, na Combil, por exemplo, por 2 anos e meio. Entrei no conselho de várias empresas, ele também tem um negócio de aluguel, né, de caldeiras. Entrei no conselho de várias empresas familiares. Mas aí, um belo dia, eu recebi uma visita do João Moedo e resolvi. A minha geração se sente muito, muito covarde, sabe? Eu não me interessei por política nunca. Sempre achei que só tem ladrão, que não devia me meter com isso. E deu no que deu, né? Então hoje eu deixo um convite aqui para todo mundo pensar muito seriamente nisso. E aí eu me filiei ao Partido Novo lá atrás, depois que eu vim de Apoio, porque tinha ideias que me pareciam muito lógicas. Que o governo tem que focar o dinheiro do pagador de impostos só no que é essencial, né? Saúde, educação, segurança, assistência social, mobilidade, por aí. O governo precisa ser dono de Interlagos, e agora pouca gente sabe que a gente põe 50 milhões de subsídio na Fórmula 1 todo ano, que o ANB dá prejuízo, o Sambódromo tem 300 funcionários, somos donos de cemitérios, o estádio Pacaembu conseguimos fazer a concessão, conseguimos fazer os mercados municipais, tem várias coisas acontecendo que eu fico muito orgulhoso de ter participado. Mas antes de falar dessa parte, eu vou falar do que eu acho que deu certo na Poit, e antes de concluir. O que deu certo para mim, sem ser uma listinha de autoajuda, e antes de falar da parte? Eu acho que essa foi uma grande sacada, gente. Eu fiz um curso do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que mudou muito para mim. Foi um curso de poucos dias, que eu recomendo. A diferença de propriedade e restante. Muitas famílias quebram, muitos empreendedores inteligentes têm empresas enormes, mas ele acha que só porque é dono. Essa parte aqui do organograma, né, aquela parte de cima, e a parte de baixo todo mundo tem, um presidente, um diretor disso, comercial, financeiro e produção. Mas às vezes a família não precisa ficar ali, você precisa de conselho, você precisa de auditoria, e entender que não é porque você é proprietário, eu era o proprietário e fundador, mas eu contratei pessoas melhores do que eu em informática, melhores do que eu em logística, melhores do que eu em vendas, ou ficar só com aquilo que você faz melhor. Isso fez toda a diferença para mim. Uma outra coisa que eu queria deixar de mensagem
é essa daqui. Todos vocês têm um vizinho, ou alguém da empresa, ou da família de vocês, que adora falar de remédio, doença, ou defeito do governo, só falar de crise, só falar de problema. E se bobear, ficar falando o dia inteiro, e mais um dia, e mais um outro dia. E é que nem relacionamento pessoal também. O dia que a gente dá uma briguinha, vai mais um dia, você já sabe que vai ficar de bem, mas fica falando só, olha, vou parar, foco na solução e não no problema. O que eu posso fazer de diferente a partir de amanhã cedo? Isso vale nas reuniões da empresa, quando o troço está muito procurando culpado, de quem que é a culpa, o que fez. A palavra-chave é foco na solução, e não foco no problema. Que adianta a gente continuar falando isso? Vamos fazer uma listinha de como é que nós podemos melhorar. Porque a estrada tem buraco. Tem gente que não vai viajar por causa dos buracos, só que o concorrente vem e passa. Tem jeito de passar, tem jeito, tem que ser criativo, tem um jeito de ir em frente. Essa frase aqui também é muito importante na minha vida e é quase o título do meu livro aí. Eu era um cara muito envergonhado, não chegava nas pessoas, nos clientes. Sabe aquele lance de falar, não adianta ir ali porque não vai dar certo, o cara não compra da gente, tem que marcar hora. Até um dia em que eu falei, bom, se a gente já sabe de tudo isso, então vamos lá, né? Se o não eu já tenho, vamos tentar. E isso faz uma diferença enorme na vida da gente. É que nem ver um cara no aeroporto, no restaurante, você sabe que ele é o presidente de tal empresa, vou lá dar um cartão para ele, vou, o cara vai embora, você se sente uma barata. Vai, cara, o cara vai te tratar mal, vai trocar o cartão com você, vai, cara. Se o não já está garantido, eu numa empresa ali, eu na minha filial da Bahia, passando de carro lá, passando para ir no cliente, falando, e aquele ali, a gente não vai ali? Não, esse aí não adianta, esse aí tem que marcar a hora, não recebe a gente, só compra do fulano, então vira o carro, vamos lá. Não, mas o senhor não entendeu? Ele não compra dele, então vamos lá. E de vez em quando acontecem coisas maravilhosas quando você fala. E aí eu brinco sempre, né? Não posso perder a piada, que quando vocês vão no shopping aqui e vê um cara muito feio com uma mulher muito bonita, sabe que não está garantido. Vai para cima, depois você fala, como é que aquele cara conseguiu? Ah, pô, você não foi? E isso aqui, gente, é uma foto ali do meu boletim escolar lá do sítio. Eu acho que muito, eu fui perdendo a vergonha. Perder a vergonha de pedir as coisas, de entregar um currículo, de vender em algum lugar que você nunca foi, de fazer aquilo que falam para você que não vai dar certo. E aí, chegando no ponto que eu estou fazendo aqui, né, e esse é o segundo ciclo da minha vida, um dia eu assisti uma palestra, não era coincidência, eu acho que foi na Fiesp, e estava essa frase projetada, isso tempo de Poit, né, o preço que a gente vai pagar para nunca se interessar pela política, é ser governado pelos que se interessam. Muitos são bons, mas normalmente não é o que acontece. E aí, eu fazia um ano que eu tinha vendido a Poit, nem isso, me liga o Débora e fala, Poit, o que você está fazendo? Ah, estou no conselho dessa empresa, dessa, virei palestrante, fui não sei aonde, fui viajar, montei um family office. Ele disse, olha, o Haddad ganhou uma eleição, Fernando Haddad, ganhou uma eleição em São Paulo, está procurando 2 secretários que nunca tenham sido políticos na vida. Na época, o Gerdau indicou o Marcos Cruz, da McKinsey, que foi secretário da Fazenda, e eles me mandaram lá. Eu me achei covarde de não aceitar, sempre tinha aquela vontadezinha, aquela frustração de não ter trabalhado. Fui lá, me entendi com ele e virei presidente da SP Negócios. Foi uma empresa focada em estender tapete vermelho para investidor e também parceria público-privada. Que no governo do PT não deu tão certo, o Haddad tinha até vontade de fazer, eu estruturei a PPP da iluminação pública, a PPP do AMB, fiquei 2 anos, nunca me desentendi com eles, é um cara que eu só não entendo como é que fizeram essa lavagem, esse cara é um cara inteligente, mas é um cara bom, só que combinamos, e os outros secretários todos também não eram, eu era do PSOL, era do PT, e eu fiquei isolado, eu saí do governo. Quando então fui surpreendido com a vitória do Dória, e ele me chamava para o governo. Essa foto aqui que eu gosto de mostrar, que eu sou o único cara, acho que aqui, que fui secretário do Haddad, do Dória e agora do Bruno.
sempre sem cor, sem bandeira, procurando fazer parceria público-privada, desestatização e facilitar a vida do empreendedor. O Dória ganhou a eleição num dia e na segunda-feira ele foi no Roda Viva e durante a entrevista ele disse lá, alguém perguntou assim, mas tudo no Haddad é ruim? Aí ele falou de algumas coisas que eram boas, ele falou, tem um cara lá que eu gosto, noite e tal, aí meu celular começou a tremer. O pessoal ele vai te chamar. E chamou lá, na época ainda minha esposa falou, você vai, mas não vai aceitar nada mais, porque a coisa não tinha sido fácil. Só que ele é muito convincente. E aí eu andei madrugando vários sábados aí, botando roupa de gari, lembra dessa fase aí? De limpar a calçada. Mas fizemos um grande plano de desestatização para a cidade de São Paulo, que eu me orgulho muito de ter participado, que eu acho que faz todo sentido com a bandeira do partido que eu tinha me filiado. Vender tudo e parar com tudo que não é o foco do governo. Como que o governo não tem saúde suficiente, não tem creche suficiente, não tem escola suficiente, e é dono de um autódromo, de um estádio de futebol, de 22 cemitérios, de sambódromo, de tanta coisa que o governo tem que fazer. Mercados municipais, 27 rodoviárias urbanas que nós estamos concedendo. E aí foi uma batalha para mim na Câmara de Vereadores. O que não tinha ido de oficial de justiça na minha casa durante o tempo de empresário foi depois. E processos, uma série de coisas que não vão dar em nada, mas que fazem parte da vida, uma nova vida. E eu peguei gosto pela coisa, e eu convido todos vocês a pensarem nisso. Né? Quem não já não ajuda, já tem várias pessoas aqui, nós falamos isso hoje numa reunião lá no Sebrae. Quem já participa sabe o gostinho que é servir o público. Né? Eu passei a vida inteira atrás de dinheiro, de EBITDA, de bater meta, de deixar o acionista feliz. Graças a Deus deu tudo certo. Talvez seja mais fácil falar isso. Mas o gostinho de mudar a vida dos outros, de fazer impacto social, ele é incrível, sabe? Inclusão social hoje num país tão miserável, ao lado de tanta riqueza, é o nome do jogo. E o gostinho de você participar de uma obra, mesmo que você não apareça no filme, nem pode subir no palanque, mas você sabe que você pôs o dedinho, e aquela creche, aquela escola, aquele hospital, isso aí mexe com a vida de um monte de gente, um monte de criança, um monte de negócio, é uma coisa impagável. Você vai deitar, põe a cabeça no travesseiro e fala, meu Deus, eu estou fazendo alguma coisa, e assim não pode contar, nem pode contar, tem que deixar o vereador, tem que deixar o cara subir lá e falar, e está escrito na Bíblia também, né? Quando você faz muita propaganda, aí também você não está ajudando, é marketing. Mas aí eu fiquei com o Dória, aí ele terminou, ele saiu candidato muito cedo, acho que agora também já está queimando a largada muito cedo. E aí eu quis sair, ele falou, fica aí até o segundo turno, aí eu fiquei até ele ganhar a eleição, fiquei com o Bruno, ano passado, de demissão, deixei pensando, e terminou meu não palpite. Estou terminando já, viu, gente? Quando eu vendi a Poit, eu assinei um contrato de 6 anos. 6 anos eu não poderia mais competir em energia, nada. E esse contrato venceu no ano passado. Então eu já comecei a olhar energia solar, comecei a olhar várias coisas e saí do governo pensando que não voltaria mais. Então foi nesse mês de abril, eu estava no Panamá, convidado pelo Moreno, do BIT, para dar uma palestra, e o Dória me ligou, me convidou para o Sebrae, que é uma coisa que me honra muito, que eu aceitei com muito grato, que eu sou uma pessoa que sei o que o Sebrae fez de diferença na minha vida, e estou hoje superintendente do Sebrae no estado de São Paulo com bastante orgulho, e tenho convicção, gente, tenho falado isso em todas as entrevistas, que quem vai gerar os empregos que o Brasil está precisando, que o Jundiaí está precisando, que o governo está precisando, o brasileiro e o paulista, são as pequenas e as médias empresas. As grandes, todo o respeito que elas venham cada vez mais, mas elas estão mais robotizadas, mais digitalizadas. Então o Sebrae, nesse momento, eu já disse para o ministro 2 vezes que pude estar com o Paulo Guedes, o Sebrae não é problema, o Sebrae é a solução. Assim como tem o Senai, como tem nós podemos treinar muita gente que não está capacitada, que não arruma emprego, está na fila, mas não arruma emprego, porque não está. Nós falamos de educação empreendedora. E aí, terminando,
uma frase também que eu queria deixar para vocês, que eu gosto muito. Até outro dia eu era meninão, como alguns de vocês, e hoje sou avô. A vida é um sopro, ela passa muito depressa. Então, se você tiver com vontade ou tentado fazer alguma coisa, é melhor aproximadamente já do que exatamente nunca. Porque tem gente que fica planejando, ou monta um grupo de estudo, ou uma comissão na empresa. Hoje eu estava dizendo aqui para o Tiago que eu tenho feito, estou exercitando no Sebrae isso. Quando chega um meninão lá na minha frente, ou uma menina com uma ideia boa, eu aqui não vou dizer às vezes não, assim, eu falo, por que não? Por que não? Faz um plano aí, me detalha melhor isso e tá com pau. Se a gente errar logo, a gente conserta logo. Se ficar demorando muito para errar, também não vai dar tempo. Esse livro que eu publiquei alguns meses atrás, agora eu conto essa história que eu contei aqui para vocês, com detalhes, desde quando eu saí lá da roça, até a venda da empresa, e tive aí a honra de ter o prefácio do Jorge Paulo, tem algumas passagens aí, o Salim fala, o Beto, e muitas pessoas que eu admiro, Fábio Barbosa, Pedro Moreira Salles, que me ajudaram muito, e que muita honra. Essa aí é a foto da casinha, então, e aqui a foto do dia que o primeiro-ministro da Inglaterra estava lá junto, o dia que anunciou a aquisição da Greco em cima da Ponte. Quer dizer, foi um deserto tremendo essa travessia. Eu hoje estou apaixonado pela causa. Acho, como eu disse, que o gostinho social é um negócio, o impacto social é um jogo, e tenho a honra de ter toda a família voltada para isso hoje, né? Liberei os filhos já desde muito tempo. Eu aprendi com um consultor de sucessão familiar, o Renato Benhoff. Um dia ele me falou: olha, a empresa é o seu sonho, não pode não ser o sonho da sua menina, da outra menina, e assim eu fiz. O Vinícius gostou da empresa, trabalhou, mas depois saiu, trabalhou no Citibank. Hoje virou aí o deputado federal mais votado do Partido Novo, com a ajuda de muitos de vocês aqui esse ano. Muito honrado, está fazendo um trabalho maravilhoso. Depois eu tenho duas gêmeas. Camila é médica em Ribeirão Preto, é que me deu os netos, mas é médica da família, voltada toda para isso. A irmã dela fez o INSPER, mas depois foi para a África, voluntária, e fez uma faculdade que tem em Londres, que chama Hilt, fez empreendedorismo social. E hoje ela é doula. Então, além de trabalhar com ONGs, ela é doula voluntária. O mais novo é o João Pedro, que está com 15 anos, não sabe ainda direito o que vai fazer, e minha esposa trabalha no CREM, é voluntária numa ONG de subnutrição infantil. Toda criança que não come nos primeiros 1000 dias de vida não vai aprender nada o resto da vida. E mesmo na capital de São Paulo, nós temos um monte de criança com problema de nutrição. Então eu queria agradecer muito a paciência de vocês, agradecer de todo mundo ter ficado aqui, me colocar à disposição para responder algumas perguntas que vocês tiverem, agradecer o convite, estou muito honrado, e desejar felicidades e boa sorte a todos. Obrigado.